Graça e paz. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a possibilidade de tomarmos decisões precipitadas nesse tempo de pandemia. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Eu gosto de observar o comportamento humano porque, através dessa observação, nós podemos ver nossos próprios limites, nossa própria humanidade, nossas finitudes. E o tempo em que vivemos, nesse contexto de pandemia, de incertezas, faz com que as nossas emoções tomem proporções bem maiores que o habitual. Isto é, o contexto da pandemia faz com que nossas emoções fluam e percam, de certa forma, o rumo com mais naturalidade. Sozinhos não daremos conta dos encargos de uma pandemia como a Covid-19. Por isso é tempo de fortalecermos nossas redes de afeto, nossas redes de solidariedade e proteção social. A pandemia traz alguns comportamentos que são perceptíveis no dia a dia. Por exemplo, a apatia. Tem dia que eu me sinto apático, que eu amanheço apático, durante o dia eu estou apático. Às vezes eu tenho a sensação que estou à beira de um colapso nervoso, mental, emocional. Ficamos ansiosos por respostas de tudo e sobre tudo, porque queremos respostas, porque estamos diante de algo que humanamente parece ter perdido o controle. E até então, de certa forma, estávamos acostumados a gerenciarmos as nossas tensões do dia a dia. O nosso corpo parece exausto. Não só parece, como está exausto. Tarefas simples, tarefas cotidianas, parecem ter outro peso hoje em dia. Temos dificuldades para a concentração, particularmente tenho dificuldades com a leitura. Já não faço tantas leituras quanto fazia e, diga-se de passagem, tenho prazer na leitura e leio sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Temos dificuldades para manter uma conversação normal, uma conversa normal, uma conversa mais longa, até mesmo pelo telefone. Percebemos que por qualquer coisa que saia da agenda, as emoções ficam à flor da pele. Choramos com facilidade, ou choramos por qualquer motivo, estamos tão emotivos que choramos, até por descontrole. Sentimos raiva com facilidade. Parece que estamos vivendo num estado de pânico social, temos medo de quem se aproxima, medo quando vamos ao banco, medo quando vamos ao supermercado, a uma feira, medo quando recebemos os filhos, medo quando vamos até mesmo à igreja. Vivemos um tempo de insegurança. Sempre lidamos com a questão da morte. Sempre soubemos que somos finitos. Mas a pandemia nos traz um momento de medo, de insegurança, que gera angústia, que é esse estreitamento no peito, e isso afeta a nossa saúde mental, que certamente pós-pandemia teremos noção exata de quantas pessoas e quantos estão comprometidos com isso. Vivemos uma espécie de 8 ou 80. A depressão, segundo as pesquisas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, cresceu cerca de 80%. Universidades portuguesas têm pesquisado a questão de comportamentos mais agressivos. O comportamento está mais agressivo por resultante de traumas gerados pelos estresses. As famílias têm vivido relações
conflitivas. Divulga-se, através de pesquisa, que a procura judicial por divórcios cresceu 177%. O Google, ou no Google, pesquisas no termos como, por exemplo, a questão do divórcio, como entrar no divórcio, cresceu 82%. Divórcio gratuito, como eu posso fazer um divórcio gratuito? 900% no Google. Denúncias de violência domésticas que, de certa forma, estão reclusas, essa é uma informação muito primária, muito básica, cresceu cerca de 70%, de 50%, aliás. E a família tem sido um grande centro de desafio, mas também um grande centro do conflito em toda essa pandemia. Não temos noção exata do que tem acontecido. Entretanto, a palavra de Deus diz o seguinte, em Eclesiastes 3, preste atenção. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Eu, particularmente, creio que não é tempo de tomarmos decisões, porque serão decisões precipitadas e quem age sem pensar erra o caminho, diz o texto de Provérbios. Por isso é importante que nos tornemos conscientes do momento em que vivemos. Não adianta esconder a realidade. Não adianta fazer de conta que ela não existe. Não adianta achar que é mentira de A, de B ou de C. Existe um fato, temos que encarar esse fato. Conversemos ou converse com pessoas que saibam ouvir e que saibam também compreender a realidade. Pratica a resiliência, isto é, a capacidade de suportarmos os embates, as tristezas, as pancadas da vida, o desemprego, o medo do desemprego, as contas que não fecham, o salário que está indo embora. Não se isole, não resolve. Não estou falando de solitude, quando você se separa para conversar com você mesmo, mas temos uma tendência de um isolamento social, que não é esse isolamento para a prevenção da doença, mas é que ficamos, ou poderíamos ficar reclusos, evitando o convívio social, ou pelo menos os relacionamentos através da própria internet, do telefone e assim por diante. Devemos retomar estratégias para enfrentarmos isso. Isso é uma coisa que se faz em família. Marido, mulher, filhos, quem é sozinho, peça ajuda de um conselheiro, de alguém que você tem mais respeito, tem mais afinidade, que não esteja ali para ser juiz, mas para compreender a sua realidade. Preste atenção ao corpo, o corpo fala. Eu sei que hoje está complicado irmos a médicos, aos hospitais, mas precisamos prestar atenção. Busquemos fazer as atividades do dia a dia com certa tranquilidade. Eu sei que é difícil, porque a mínima coisa que nos tira a agenda do dia já causa o estresse. Cuidemos da saúde mental. É fácil perceber quando não estamos bem, quando estamos deprimidos, quando estamos falando demais, quando estamos muito inquietos, quando estamos arredios, quando estamos em pânico, quando estamos depressivos ou depressivos. Preste atenção nisso, ou prestemos atenção nisso. Cuidemos da nossa relação com Deus. Eu creio que o que nos sustenta nesse tempo é a convicção de que Deus fará com que estas coisas todas venham a contribuir para o nosso bem. Não sabemos como, mas sabemos que Deus tem poder para fazer. Não descuidemos da nossa relação com Deus, da nossa relação com o corpo que é a igreja. E, finalmente, não tomemos decisões precipitadas. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Tenho ouvido falar de divórcios, de pessoas que vão abandonar a profissão, família, filhos, mulher, igreja, trabalho, que não aguenta mais, que chegou ao limite. Sabemos de tudo isso.
mas não tomemos decisões precipitadas. Vamos errar o caminho, diz a palavra de Deus. Agir sem pensar, e pensar não é agir no ímpeto. Pensar não é agir sob pressão. Pensar não é agir sob esgotamento emocional, psíquico, espiritual, mental, físico do corpo. É esperar em Deus, sabendo que Deus vai nos dar a orientação devida. Lembremos disso. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. E para tudo temos o tempo exato. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. E eu penso que esse é o tempo de esperarmos em Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.